Boa noite, seres despertos. Bora de mais uma live box, respondendo aqui hoje a nossa caixinha de perguntas que foi aberta nesse final de semana, para que vocês interagissem no sentido de colocar algum comportamento negativo que vocês tenham, alguma dificuldade, para mudar a mentalidade, para romper esse processo de comportamento negativo que te impede de alcançar uma qualidade de vida, a vida plena, de encontrar o equilíbrio para a dependência emocional, para a codependência, né? As mamães que estão sempre aqui com as dificuldades de viver com o ente, o filho que é dependente químico. Então, vamos aqui, nós tivemos 6 perguntas na nossa caixinha. E, primeiramente, muito obrigada por vocês terem interagido, enviado as perguntas, as dúvidas de vocês. E hoje esse conteúdo da live vai ser para isso, para a gente responder a nossa caixinha de perguntas. Mas antes de prosseguirmos com a nossa live, deixa eu encaminhar aqui no aviãozinho. Você que chegar aí agora, encaminhe também essa live para quem vocês queiram, para quem precisa desse despertar. Então bora encaminhar aqui, deixa eu encaminhar para as pessoas, para poder dar oportunidade das pessoas interagir, buscar esse conhecimento que é muito bacana, que é algo muito legal. Então tô encaminhando aqui, encaminhe aí vocês também. Deixa eu ver, acho que acabou não? Tem mais gente pra gente poder mandar. Deixa eu encaminhar aqui. Tô enviando a live aqui pro Léo também. O Léo tá aqui do meu lado, mas eu tô enviando a live pra ele. Então, prontinho. Live enviada. Prontinho. Então vamos lá. A nossa primeira pergunta. Aí nem é pergunta, foi afirmação, mas depois veio uma pergunta. Amei o exercício da live de sexta-feira. Consigo controlar a ansiedade com ele? Mas a pessoa não especificou aqui qual exercício, porque nós tivemos 2 vivências. Nós tivemos a vivência do hipopressivo, né, que é pra gente sentir aqui e eliminar toda a rigidez abdominal, né, que é onde nós acumulamos também parte do estresse, torácica também. Então a gente trouxe essa leveza através do exercício hipopressivo que nós fizemos, tá? Vocês não reparem no barulho, é porque o povo aqui tá empolgado. Então, nós fizemos aqui o exercício do hipopressivo para isso, né? Pra gente garantir a produção de neurotransmissores, ajuda a diminuir o estresse, a diminuir a rigidez abdominal, que a gente acaba ficando estressado, nervoso, então a gente tende a contrair, a enrijecer. Então, Clóvis, seja muito bem-vindo, Clóvis. Eu até vi que você me mandou uma mensagem, mas eu não tive tempo ainda, Clóvis, para abrir lá e te responder a sua mensagem, tá? Mas fique sabendo que eu já vi sua mensagem. Assim que tiver um tempinho aqui, eu vou te ouvir e vou te responder. E você, Clóvis, não sei se você, né, como você chegou agora, a gente está abrindo a metodologia do despertar em grupo, tá? E aí, depois, se você quiser mais informações, se você tiver interesse de participar, vai ser um imenso prazer ter você conosco, que é um método que nós utilizamos para acessar o inconsciente, tá? Nós trabalhamos com ferramentas da neurociência, da psicanálise, do mindfulness, e é para trazer uma virada de chave, de mentalidade e romper os padrões de comportamento negativo, abusivo que você vive, tá? Compreender mesmo a sua dinâmica familiar, compreender de onde você vem e o porquê dos comportamentos negativos. E aí, Clóvis, eu tava aqui respondendo a primeira pergunta, porque hoje é dia de live box. E eu tava respondendo a primeira pergunta da nossa caixinha de interações, que foi:
uma vivência que eu fiz na sexta-feira, em que eu passei para essas pessoas um exercício que é praticado dentro da metodologia, que é o hipopressivo, tá? E essa pessoa falou, eu amei o exercício da live, só que nós fizemos 2 exercícios e aí eu tô sem saber qual que ela amou. Ela deve ter amado os 2. E ela perguntou se consegue controlar a ansiedade com ele. E aí eu expliquei que o hipopressivo, ele é um exercício que nós fazemos, que ele causa uma pressão abdominal. E essa pressão abdominal, ela proporciona o alívio do estresse. Nanda, seja bem-vinda, Nanda, na nossa live. Espero que a vivência de sexta-feira tenha sido muito produtiva por aí, viu, Nanda? Então já tô aqui na nossa primeira caixinha de perguntas. Vou repetir para vocês. Uma pessoa falou que amou a vivência, né, da live de sexta-feira. E ela perguntou se consegue controlar a ansiedade com algum daqueles exercícios. E eu falei que sim, tá? Porque o exercício do hipopressivo, aquele que a gente fez, que a gente prende a respiração, solta todo o ar e toca o nosso abdômen, ele é direcionado para trazer leveza, para tirar toda a rigidez abdominal e torácica, viu? E auxilia diretamente no nosso processo cerebral, porque você promove uma oxigenação maior através da inspiração e da expiração. Então isso alivia o estresse, tá? Ajuda os seus tecidos, ajuda a realocar os seus órgãos e a você ter uma maior percepção da pressão abdominal, tá bom? Que depois que tem a pressão e que a gente inspira e traz leveza, acontece um relaxamento nos nossos tecidos. E isso nos proporciona essa leveza, esse alívio. E dentro da metodologia, claro, a gente vai aprender a fazer isso de uma forma mais eficaz e mais direcionada. Em relação ao outro exercício que nós fizemos, que foi o relaxamento cerebral, ele também é possível equilibrar a ansiedade através dele. Por quê, gente? Informação importante. De acordo com a neurociência, o nosso cérebro, ele se movimenta através de ondas, tá? Então, quando a gente proporciona uma sintonização numa onda mais baixa, numa frequência mais equilibrada, mais constante, em que promove essa autoconexão, tá? Em que a gente se autopromove essa entrega, tá? Esses pensamentos mais leves, a própria aceitação em si, isso é totalmente produtivo, tá? Totalmente usual para combate da ansiedade. Porque a gente pode falar, eu vou ter cura da ansiedade. Igual muita gente me pergunta, Dani, a ansiedade tem cura? A ansiedade, ela é uma emoção que faz parte de nós seres humanos. Porque ela tem um viés positivo. E eu já falei isso aqui numa live aqui. A ansiedade até determinado ponto, ela é positiva pra gente. Ela é boa pra gente. Ela só nos faz mal quando nós começamos a experimentar e vivenciar os efeitos dessa ansiedade de uma forma descontrolada. Então, promover no dia a dia esse relaxamento mental é excelente para você controlar a sua ansiedade, tá bom? Se você tiver com algum tipo de preocupação, tá? Ansiedade relativa ao trabalho, alguma questão familiar, é super plausível e recomendado que você faça os relaxamentos 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia, quantas vezes você tiver disponibilidade. Pra quê? Pra se entregar aquele período, tá? Pra você deitar ali e tomar conhecimento do seu corpo, da sua respiração, dos seus batimentos cardíacos, pra você se permitir sentir a calmaria, porque muitas vezes a pessoa ansiosa, ela tá tão programada e tão condicionada à agitação, porque o cérebro dela já tá, acelerado, construindo os pensamentos do futuro, que ela vive a 1000 por hora.
Então, o corpo dela não está acostumado com um momento de descanso, de leveza. Mas você sabe que você precisa se proporcionar essa leveza e esse descanso, que é exatamente para você alcançar o cenário oposto, tá bom? Então, bora para nossa próxima pergunta, porque nós temos aqui 6 caixinhas e, mais uma vez, obrigada pela interação. Nanda, sempre que tiver live box, sinta-se à vontade para você mandar dificuldades, para você mandar alguma dúvida que você tem em relação ao comportamento, em relação à neurociência, em relação à sua própria vida, se você quiser, né? Compartilhar, se você quiser algum tipo de sugestão, compartilhe aqui com a gente. Então, a próxima. Estou achando que sou dependente emocional. Está difícil me sentir segura. E quem mandou isso daqui, eu já tenho um conhecimento dessa caixinha, da autoria dessa caixinha. E aí, de fato, como a nossa live é para alcançar um nível mais direcionado, então eu vou me dar a liberdade de responder de uma forma direcionada. Não é o caso de você achar que você está em uma condição de dependência emocional. Nós já direcionamos algo nesse sentido, tá? Então, é consequência da dependência emocional a insegurança. Porque o tempo todo, gente, a pessoa que é dependente emocional, ela busca no outro a permissão para ser, para existir, para sentir. Ela busca no outro a segurança, tá? Ela busca no outro a sensação de não tenho medo. Eu preciso me sentir segura. Mesmo que essa sensação ela venha revertida de comportamentos negativos do outro. Porque essa é a forma com que essa pessoa dependente emocional acredita que está construindo. Ei, Andressa, boa noite! Seja muito bem-vinda! Então, essa pessoa que está na condição de dependência emocional, ela construiu um condicionamento, uma programação neural que a fez acreditar que dessa forma que ela dá conta de viver, tá? Que dessa forma que ela dá conta de se autoafirmar e de se auto-validar, que é no outro. Então, vamos trabalhar com um exemplo prático. Uma pessoa tá lá no relacionamento afetivo e o parceiro é aquela pessoa que subjuga, que humilha, que critica. E mesmo diante de todo esse movimento negativo em face da companheira, ela ainda se permite estar com esse companheiro. Ei, Matheus! Olha só o Matheus na minha live, gente, que gracinha! Que bonitinhos! Seja bem-vindo à família Forlan na minha live, que gracinha! Então, eu tô aqui respondendo a caixinha de perguntas, que foi aberta sexta-feira, e a pessoa mandou: estou achando que estou dependente emocional e está difícil me sentir segura. E como é uma pessoa que eu já tive algumas trocas, eu falei que eu ia me permitir ser direta e o achando não era pra achar, porque sim, ela está na condição de dependente emocional, tá? Então eu tô colocando aqui um exemplo onde um casal, eles têm um relacionamento e uma das partes, né, pra não ficar só na questão do homem, humilha, critica, subjuga o outro companheiro. E mesmo assim, essa outra pessoa, eu tô falando que a família inteira tá na live. Seja muito bem-vindo, Daniel. E essa pessoa, ela se sente, de alguma forma, apesar das críticas, dos subjugamentos, da destruição da imunidade, autoestima dela, tá? De fazê-la se sentir insegura através dos comentários de incapacidade, de insegurança. Essa pessoa, a que está dependente emocional, ela acredita de alguma forma, algum mínimo movimento acontece, que ela ainda se permite estar e se validar dentro desse relacionamento. Muitas vezes ela justifica
essas ações do companheiro ou da companheira. E ela já se programou mentalmente, tá? Na verdade, essa programação, esse condicionamento, ele já vem lá de trás, por algum motivo, tá? Algum motivo. Algum excesso, alguma falta que teve na vida dela. Que ela se permitiu construir todo esse cenário. Foi a forma com que ela deu conta de sobreviver, estando na situação de dependente emocional. Então, se você for falar com ela, mas você não percebe que ela te critica, que ela te subjuga, né? Que ela baixa sua autoestima? Logo ela vai falar, mas ela faz isso e isso. Porque ela vai justificar, ela vai ponderar só o ponto que sustenta ela estar nesse relacionamento. Entendeu? E ela vai se apegar somente àquilo. Porque ela já está totalmente condicionada a acreditar que ela precisa daquela pessoa. Que ela não tem outra oportunidade para vivenciar outro relacionamento que não seja com aquela pessoa. Tá? Dela se encontrar naquela pessoa de alguma forma. Seja através dela se sentir aceita da forma negativa que está sendo, seja através de ter medo de romper aquele relacionamento e buscar uma outra coisa melhor. Porque aquilo é o melhor que ela conhece. Fazer o movimento da mudança, e até eu já ia falar disso, mas eu vou adiantar. Que eu ia falar da procrastinação, mas eu já vou aproveitar e falar agora. Fazer o movimento que vai te tirar de um padrão de comportamento negativo, por que que é penoso? Porque muitas pessoas, elas deixam se acreditar que as emoções sobressaem a ela. Porque até ali não existe um equilíbrio. Essas pessoas não conseguem administrar essas emoções, ok? Então, essas emoções, o medo, a insegurança, a incapacidade, a baixa autoestima, tá tudo falando aqui, ó, mais alto. Existe no nosso cérebro, como se fosse uma sementinha de mostarda, como é que fala? Armazenamento de energia. E esse armazenamento de energia, ele é o suficiente para quando a gente vai fazer aquele movimento que a gente acha que a gente não dá conta, que a gente está com medo de fazer. E esse movimento, essa transição de fazer ou não fazer, isso se chama fricção límbica. O que é a fricção límbica? É a energia necessária que nós temos aqui dentro para romper uma inércia e fazer aquilo que a gente não quer fazer, ou fazer aquilo que a gente está com medo de fazer. Então, quando você faz e rompe, você fortalece o seu sistema límbico. E isso te faz gerar confiança, te faz sentir mais capacitado. Então, por isso que é difícil o primeiro passo. Por isso que a gente sempre ouve por aí, o difícil é só o primeiro passo. Por isso. Porque depois é como se o seu cérebro entendesse, eu fui capaz. Eu consegui romper o movimento que eu achava que eu não dava conta. Então hoje, inicialmente, o movimento é compreender. Eu estou em uma situação de dependência emocional. Qual pequena ação que eu posso fazer para que aos poucos eu ganhe forças para romper esse movimento? Para conseguir encerrar um relacionamento ou para eu conseguir me colocar em uma situação digna. Impor limites, falar o que você gosta e o que você não gosta. Como que eu posso fazer isso? Se fortalecendo através dessas pequeninas ações. Falando para você no espelho que você é capaz. Se encarando. Se proporcionando um momento de lazer mais sozinha. Sem acreditar que para ser feliz você necessita do outro. Então começa fazendo um passeio. Uma caminhada despretensiosa na rua sozinha. Coloca um fone. Vai se percebendo, olha, eu fiz a minha caminhada sem ele. E eu me senti bem.
Encontra com uma amiga, conversa, fala sobre, busque a ajuda dos profissionais, vivencie algum tipo de imersão, busque leitura, conhecimento, ouça os vídeos, busque no YouTube de graça, né? No YouTube, no TikTok, tem um tanto de gente falando sobre. Aqui mesmo tem um tanto de vídeo para te fortalecer. Por que da dependência? Onde que ela começou? E isso já é uma ferramenta importante. Autoquestionamento. Então, olha o tanto de coisa que você já aprendeu aqui hoje. Então, como eu já tinha trocado, né, uma ideia com essa pessoa da caixinha, eu estou me colocando, tá? No lugar de poder falar pra você assertivamente. É um cenário de dependência emocional. E você precisa se proporcionar esse cuidado, essa atenção. E um pouco disso também é um cenário da dependência química, porque o companheiro é um dependente químico. E aí envolve o cenário da codependência. Porque a gente pode ser dependente emocional, a gente pode ser, né, dependente emocional dentro de uma situação de codependência, você quer assumir o controle, mas você também não dá conta de sair dali, porque você se vê presa na outra pessoa. Então, não se valide tanto, tá, no outro. Busque mais por você. Por que que eu tenho essa insegurança, esse medo de romper esse relacionamento? E se fortalecer realmente nas pequenas ações. Realmente nas pequenas ações. E por que que eu falo que conhecimento é libertador? Porque à medida que eu compartilhei com você aqui, que existe dentro do seu cérebro uma capacidade, um movimento, tá? Que ele se chama fricção límbica. É esse movimento do vou, não vou. Mas que quando eu vou, é a energia que você precisa. Por que que é bom a gente saber do nosso mecanismo cerebral? Para você estar consciente de como você está agindo. Elaine, seja bem-vinda, Elaine! Muito boa noite, estou aqui falando de um movimento cerebral que nós fazemos, que se chama fricção límbica, que é a energia necessária que nós precisamos para romper, para fazer uma atividade, desempenhar uma atividade que a gente não quer. Que a gente foge dela porque a gente se sente inseguro, porque a gente tem medo, porque a gente acha que não vai dar conta. Ou por um quadro de dependência emocional, que foi a caixinha de que me deixaram aqui. Tá? Então, é você perceber. Não pensar, igual eu falei na live, de pequenas ações. Não tem que acontecer nada. Não tem que aparecer o príncipe encantado pra você trocar de um parceiro pro outro. Tá? Não tem que vir um príncipe no cavalo pra te libertar desse relacionamento. São pequenas ações promovidas por você que vão te fortalecer e te levar à constância. E compreender o nosso mecanismo é importante por isso. Quanto mais argumentos nós temos... Olá! É o Chaveiro Genial, mas eu esqueci foi seu nome. Depois você manda seu nome aqui, seja muito bem-vindo. Então, estava fugindo da neurologista. Pois é, Elaine, não adiantou, tá vendo? Porque não tem como a gente falar de comportamento negativo se a gente não tentar explicar como que a gente alimenta esses comportamentos, como que a gente vence esses comportamentos. Quanto mais argumentos nós temos para vencer os nossos mecanismos de defesa, maior a chance de rompermos o padrão de comportamento negativo, que é a consciência. Consciência pautada no conhecimento. Por isso que eu falo que é importante a colcha de retalhos, porque você pega um pouquinho da psicanálise, você pega um pouquinho da neurociência, você pega um pouquinho do mindfulness. Quando você vê, você já está abrangendo, sabe, uma quantidade de estratégias e ferramentas para você usar em prol da sua evolução. Ok? Wesley, seja muito bem-vindo, Wesley. Se quiser interagir, sinta-se à vontade, viu? Eu estou aqui hoje, que hoje é dia da Live Box, que eu estou respondendo as caixinhas de perguntas e fazendo um cardio, né, gente? Você tem que aproveitar o tempo. O tempo é precioso. Então, bora para a nossa terceira pergunta. Procrastinadora nata. Me empolgo muito e não tenho força para agir.
Aí, ó, mais um condicionamento, mais uma programação. Pode ser comportamental, mas essa daí pode ser neurológica também. Porque nós não somos só o psíquico, nós somos o mental. Nós somos o nosso meio externo. Nós somos o ambiente, a gente tem a interferência do ambiente onde a gente vive. Mas também a gente tem as questões neurológicas mesmo, né? As questões até psiquiátricas mesmo. E aí a gente precisa ter cuidado. Com o quê? Com autodiagnósticos. Nós sabemos que a procrastinação pode ser o reflexo de N situações comportamentais, neurológicas, psiquiátricas. Então, nós precisamos ter cuidado, primeira coisa. Mas se ela sente que é a procrastinação, porque a procrastinação é isso. Vamos trabalhar aqui o sintoma que ela trouxe isolado. Ela se sente procrastinadora nata, porque ela se vê empolgada, mas ela não tem forças para agir. Ou seja, mais um condicionamento enraizado. Que de alguma forma esse condicionamento foi estabelecido. Que aí é o que eu falei. Pode ser questão psiquiátrica? Transtorno mental? Pode ser. Pode ser neurológico? Pode. Pode ser um comprometimento mesmo, neural, cerebral? Pode ser, através de alguma doença. Por isso a importância de procurar também o médico específico. Para ele falar pra gente, isso é isso ou isso não é isso. Preciso de um acompanhamento medicamentoso ou não. São só ajustes na rotina, no comportamento, disciplina, rotina ou não. Então, falar sobre a procrastinação é onde eu já ia falar sobre o nosso condicionamento cerebral e o movimento da fricção límbica. Aqui também nós temos algo que se chama neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de modificar uma situação e de experienciar novas situações. Tá? É a capacidade de adequar e de modificar as situações adversas. Dani, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Que capacidade que é essa? A procrastinação, ela é nada mais, nada menos que o reflexo de uma emoção muito forte que nós temos dentro da gente. Quem adivinha? Qual que é? A procrastinação é o reflexo de uma emoção que é fortíssima dentro da gente. Quem chuta? Tempo, hein, gente? 5. Quem chuta? Bora. Vocês estão ouvindo a live. Vamos raciocinar. Porque a gente está aqui para adquirir conhecimento, para compreender o comportamento, mas também para a gente poder fazer seu raciocínio. Quando eu estou procrastinando, na verdade, qual a emoção que está sobressaindo e me fazendo ficar no efeito da procrastinação? A procrastinação é isso, eu vou e não vou. Eu vou e não vou. É para amanhã. Não, é para daqui 2 segundos. É para daqui... Não, é para amanhã, mas aí chega amanhã já não é. É para daqui 20 minutos. Ninguém arrisca? Começa com M. Começa com M. Uma emoção que começa com M. Qual que é? Vamos, gente. Qual que é? Medo. A procrastinação é reflexo da emoção exacerbada do medo. Nada mais, nada menos, inconscientemente, você tá pensando aí na sua cabeça que você tá com medo de não conseguir, que você tá com medo de não se sentir seguro, que você tá com medo de fracassar, que você tá com medo dos outros te julgarem, que você tá com medo de não ser suficiente, de você não ter o conhecimento técnico, ou de você não ter experiência. N motivos. Medo. Mas pautado pelo medo. Por isso que tem a procrastinação, o movimento. Mas importantíssimo saber a causa real desse medo. Se a causa real desse medo for um nível de programação neural que resulta em comportamento, que vai para o viés comportamental,
Aí nós vamos voltar e ver onde isso foi condicionado lá atrás. Onde que começou esse condicionamento? Foi quando a mãe ficou gerando insegurança nesse filho, falando que ele era burro, que ele não dava conta de nada, que ele fazia tudo errado, que ele era um baita de um preguiçoso. Isso pode ser um ponto de partida para um condicionamento e uma programação, onde a insegurança, o medo, ele fica alimentando a insegurança, a incapacidade, a baixa autoestima. Eu sempre escutei da minha mãe que eu não dava conta, que eu era burro e preguiçoso. E isso instaura aqui, ó, e você fica num processo. Como a gente sabe que as nossas conexões neurais, elas funcionam como robozinhos. Por isso que a gente usa a palavra gatilho. Uma situação que acontecer é o gatilho para promover a conexão, que vai promover o pensamento, que vai gerar os neurotransmissores e vai te fazer sentir N sentimento, emoção. E se essa pessoa, esse rapaz ou essa moça, vive uma vida em que ele é afirmado ali o tempo todo, que ele não dá conta, as coisas não dão certo, que ele é incapaz, que ele não se sente seguro, às vezes ele não tem o apoio que tanto busca paterno e materno, ele não compreende, sabe, a causa, ele não se compreende, como que essa pessoa vai romper a procrastinação? Não vai, ela não vai nem utilizar da fricção límbica, porque ela não, provavelmente ela não sabe que aqui dentro dela, ela tem um combustívelzinho, que é essa energia, para ela romper esse processo de inércia. Porque é a inércia, a procrastinação é a inércia. Então isso que é importante a gente saber. Então olha pra você ver, ela fica empolgada, empolgo muito e não tenho força para agir, gente. Pensa se a pessoa, vamos falar no âmbito profissional, ela tem um projeto, ela sabe até que ela tem um cenário de conhecimento para colocar esse projeto profissional em pauta e para fazer ele andar. Só que o negócio não é a parte externa, técnica, é a parte interna de se sentir capaz. Bárbara, seja bem-vinda. Muito boa noite. Quanto tempo que eu não te vejo, né? Então, é essa parte dela se sentir capaz, segura, de promover, de executar. Aqui vai ficar ressoando nela aquele cenário que eu dei o exemplo aqui, comportamental. E se isso se iniciou lá atrás na infância, por esse motivo, tá? Mas nós podemos explorar outros motivos, tá? Neurológicos, psiquiátricos. Mas aí é uma coisa de cada vez. Então, se foi essa causa, essa pessoa só dói dela pensar que a mãe chamava ela de burra. Que minha mãe ou meu pai me chamava, falava que eu era preguiçoso, que eu não dava conta de fazer nada, que eu fugia dos afazeres todos, né? Que eu era incompetente, que eu era isso, que eu era aquilo. E a gente sabe que acontece esse tipo de xingamento. Mas isso é gravado aqui dentro. E quando é gravado aqui dentro, já gera todo um circuito que fica registrado em nós. E que toda vez que tiver um gatilho que te levar àquilo, a primeira coisa que vai acontecer é te fazer gerar esse sentimento de incapacidade, de insegurança, medo de não conseguir. Entendeu? Então, por que o conhecimento também é libertador? Porque à medida que esse ser humano que está se sentindo procrastinadora e que ela sabe que ela empolga, mas ela não tem essa força, bom, eu escutei lá na live da Dani que eu tenho um movimento aqui dentro que chama fricção límbica, que é quando eu tô nessa, eu quero, mas não consigo, eu quero, mas não consigo. E eu sei que o meu cérebro, ele tem esse combustível, ele tem essa energia que vai me fazer romper esse medo, o cansaço, o medo, a insegurança.
uma vez que eu tenha consciência que eu sei disso, que isso existe dentro de mim, eu vou fazer um movimento. Eu vou arriscar e vou fazer um movimento. E a chance dela romper de fato é enorme. Mas o que onde muita gente peca, é que ela nem se dá essa oportunidade de arriscar. Entendeu? Vocês lembram, ontem eu compartilhei aqui com vocês que o dia foi todo cansado. Foi um final de semana longo um domingo longo, me desculpem, para poder fazer todas as marmitas da semana. Isso desgasta, porque você tem que fazer muita comida, tem que pesar, tem que colocar tudo nos potinhos. E aí, eu tenho o desafio para cumprir. E eu falei assim, gente, eu podia ter cumprido de manhã. E eu procrastinei, porque eu estava cansada. Eu queria ter um tempo para não fazer nada. Mas eu falei, uma hora ou outra, eu vou ter que dar de cara com isso. E a gente foi no teatro. Depois do teatro, a gente tentou ir comer alguma coisa, não deu certo, a gente foi para casa. E eu falei, bom, que ótimo, não deu para sair da dieta. Mesmo assim, eu fiquei um pouco frustrada, porque eu queria ter saído da dieta. Mas logo em seguida, usando aqui, ó, os argumentos, eu falei, opa, peraí. Você não vai ficar chateada. Você vai ficar feliz, porque é menos coisa ruim que você comeu. Você tá encerrando e iniciando a semana comendo bem. Então você está ganhando um ponto. Aí eu subi na bicicleta e eu subi na bicicleta à força. Por uma luz que foi me conduzindo. Mas não é. Eu subi na bicicleta com o seguinte propósito. Eu não estou animada de fazer. Eu vou começar leve. Despretensiosa. Eu vou subir, porque eu preciso subir. Não importa o que eu faça, eu preciso subir. Só que a partir do momento que eu subi na bicicleta, que eu coloquei no leve porque eu não queria fazer o movimento, gente. Meu corpo estava trabalhando todo contra mim. Né? Meu corpo estava trabalhando no sentido de falar, eu quero descansar. Não faça atividade. E eu falei, faremos, nem que seja o mínimo que é os 30 minutos. E eu falei, eu vou começar no leve. E comecei no leve. Não passou 5 minutos, eu já estava girando para ficar no pesado. Porque aquilo já me gerou bem-estar. Foi o suficiente de movimento para eu fazer, para já começar a liberação de neurotransmissores, ó. Eu já estava fazendo um movimento. Quando eu vi, a minha cara já não estava fechada mais. Eu já estava bem, eu já estava me sentindo bem. Eu terminei suada. Eu fiz mais de 30 minutos e eu terminei bem. Fui dormir bem, fui dormir feliz. E o melhor, concluir tudo que eu tinha para fazer no dia. Sem pesar, sem ficar sendo negativa comigo mesma. Entendeu? Então é sobre isso, tá? Fricção límbica também é sobre isso. Então ontem, o que eu fiz? Qual o movimento que eu fiz? Eu venci o meu cansaço. E eu afirmei mais uma vez pro meu cérebro que quando for essas condições de eu ficar inventando desculpa, de eu ficar me sentindo culpada, eu sei que existe um movimento maior que acontece aqui, que eu consigo romper toda essa estrutura negativa, todo o comportamento negativo. E aí eu tenho uma pauta para começar de novo. Próxima caixinha. Quando brigo com o meu marido, vejo minha mãe em mim. Ah, essa é ótima, né? Que bom. Será porque você copiou totalmente o padrão comportamental dela? Porque a gente esquece que quando a gente é pequenininho, a gente vai olhar... Oh, gente, olha que interessante. Neurociência isso aqui também, porém. Por que a gente fala que os nossos exemplos, que as 10 pessoas ao nosso redor é quem vai de fato refletir em nós? Tanto energeticamente falando, quanto em relação à sintonia, ou quanto para nos dar um direcionamento de crescimento. Porque aqui a gente é condicionado a fazer o menos de esforço possível. Porque o nosso corpo tem um instinto de guardar energia, tá? Isso é ancestral do ser humano. O que é mais fácil a gente fazer? É mais fácil a gente olhar para o outro
e copiar, aprender através do movimento do outro. Não é mais fácil? E o que a criança faz? A criança não copia? Quando você vê, ela não tá falando o mesmo palavrãozinho que o papai dela? Ela não tá dando os mesmos berrinhos que a mamãezinha dela? Porque ela entendeu que aquela forma era correta, já que o papai e a mamãe ou o irmãozinho, a titia tá fazendo. E ela, ao invés de construir o próprio cenário, é mais fácil ela copiar. Gasta menos energia. Então, são as vezes que nós vamos ver em nós comportamentos dos nossos pais. Tá? Não é só por questão de gene, é também por questão comportamental. Porque a gente acredita que tá certo gritar. Se a relação do meu pai e da minha mãe é assim, logo eu me permito vivenciar assim. Inconscientemente estou eu criando aqui, ó, criando aqui um lugar de energia para atrair pessoas que vão colaborar para o cenário comportamental que eu construí. É de gritar? Então vamos arrumar quem vai me fazer gritar. É de falar palavrão? Vamos arrumar quem vai contribuir para esse relacionamento abusivo, pra gente dar-lhe palavrão e dar-lhe gritaria. Entendeu? Só que o que é bom a gente observar é o seguinte: por um momento, quando a gente cresce e que a gente começa a entender que o que os nossos pais fazem não é certo. Por exemplo, ela aqui, ó, ela falou que brigou com o marido dela e que ela viu nela a mãe. Provavelmente a mãe briga da mesma forma que ela. Ela briga da mesma forma que a mãe, que ela que aprendeu. Então, quando a gente percebe que aquela forma que os nossos pais fazem não é a forma que a gente gostaria efetivamente de fazer, é que começa a luta. A luta comportamental e de pertencimento. Porque por um motivo a gente faz igual, porque a gente quer alimentar o elo do pertencimento, que é uma questão inconsciente. Mas, todavia, contudo, porém, entretanto, quando a gente começa a repugnar esses comportamentos dos nossos entes queridos que vivem ao nosso redor, sem compreender também o motivo pelo qual eles agem assim, e o motivo pelo qual nós copiamos isso e nos permitimos viver isso, quanto mais a gente repugna, mais a gente atrai. Entendeu? E aí a gente ouve: eu nunca vou ser igual a minha mãe, eu nunca vou ser igual ao meu pai. E o que você tá vendo? A pessoa agindo exatamente igual ao pai, agindo exatamente igual à mãe. Porque aí existe uma questão da constelação familiar. Quanto menos você aceita os seus entes familiares, quanto menos você aceita a sua dramaturgia familiar, e você se afasta de forma, né, que você alimenta sentimento de repugnar, de raiva, de rejeição, mais você vai alimentar a estrutura deles na sua vida. Então, o que a gente tem que passar por um processo de aceitação? Eu aceito a minha mãe, compreendo o comportamento dela e o meu. A minha mãe escolheu agir assim, seja por falta de consciência, seja porque ela está repetindo um padrão de alguém que ela aprendeu a agir assim. Hoje eu aceito a minha mãe e eu compreendo que o que eu posso fazer de melhor para manter o nosso pertencimento é melhorar a linhagem da minha mãe, aceitando-a, amando-a, mas não reproduzindo os comportamentos negativos que ela tem. Mas o que eu posso fazer? Melhorá-los. Cabe a você não desejar mais e não se permitir que os padrões comportamentais negativos da sua mãe
continue sendo reproduzidos através de você. É a hora de você, encerrar ele na sua geração. Construir um novo ciclo, um novo comportamento saudável para você passar esse novo adiante. Pode ser que a sua mãe haja assim por N fatores e até mesmo por um trauma vivenciado. E aí o que você está fazendo? Vivenciando efeitos de um trauma que não foi você que vivenciou. Como é que chama isso? Trauma transgeracional. Entendeu? Então, mais uma vez, fricção límbica. Não esqueça que você tem dentro de você a energia necessária para romper o cansaço, o medo, a insegurança que habita dentro de você. O seu cérebro, ele colabora positivamente para você fazer esse movimento. E agora, a partir de hoje que você está vendo essa live, você já tem esse conhecimento. E você já pode fazer através de pequenas ações de consciência plena, que é estar consciente, prestar atenção aqui, no seu movimento que já é automático, para quando você brigar com o seu marido, antes de você reagir como você sempre reagia, você dá uma pausa, inspirar, respirar e pensar que o próximo passo é de responsabilidade sua. Cada um com a responsabilidade das suas ações. Se ele gritou, eu preciso gritar? Se eu gritar, eu estou alimentando o quadro, violento, agressivo. Quando chegar na sua vez, você tem duas opções. Ou eu levo pra frente o cenário conturbado, ou eu encerro por ali. Você tem o poder de ter essa percepção. E você tem essa capacidade. Ah, mas eu não vejo nada, Dani, eu fico cega de nervosa. Inspira. A cegueira cerebral que todo mundo argumenta é falta de oxigenação no cérebro por um condicionamento muito automatizado, muito enraizado. A emoção vem e ela nem passa pelo filtro. Ela já vem destruindo tudo. Então faz um processo de respiração. Inspira, expira. Fica calada se você costuma gritar demais. Tenta fazer um movimento diferente. Tenta ponderar e buscar através de pequenas ações um novo movimento. Bora para a segunda pergunta. Cláudio, seja muito bem-vinda, Cláudio. Bem-vindo. Bora para a nossa próxima caixinha. Já preencheram as vagas? Estou ansiosa. Graças a Deus saiu tudo muito perfeitamente, porque essa força maior aí, ela sabe de tudo, de todas as coisas. E estou montando agora uma turma só do pessoal do Amor Exigente. Tá? Já deu certo. Dia 6 nós vamos iniciar. Ainda dá tempo, de alguém que queira se inscrever. Eu tô montando aí uma estratégia para não sobrecarregar e para conseguir quem tá querendo agora. Tá? Por agora. Mas, infelizmente, eu acredito que só mais umas 2 pessoas e não tem como mais mesmo. Porque o que eu tava esperando era que fosse uma turma só. E deu tanto certo que eu só tenho sentimento de gratidão nesse momento. Mas, eu quero, agora não dá, agora eu vou estar sem dinheiro. Já deixa aqui seu interesse, coloque lá nos comentários, eu tenho interesse da próxima turma da metodologia, para eu já ir selecionando, porque a próxima turma também vai ser restrita. Porque eu prefiro uma quantidade menor, para que vocês consigam pegar mais, do que ficar enchendo muito a turma, e aí vocês não terem o conhecimento adquirido da forma que eu preciso, da forma transformadora da mentalidade de vocês. Bora para a próxima caixinha. Sou muito pessimista. Não acredito na cura do meu filho. Nós vamos começar de trás para frente. Que essa pessoa eu também conheço, já tive um direcionamento com ela. Primeira coisa. Cura é muito forte, né? Então, se a gente for pensar em cura para dependência química, existe, Dani? Não. Não existe a cura para dependência química.
Mas existe o que o nosso Luiz Fernando do Amor Exigente falou na palestra essa semana, que é o tratamento e a recuperação. E o que é o tratamento? É o momento que ele tem do período lá na clínica, né? Do período em que da abstinência, da ressocialização. E depois que ele termina todo esse processo, o que vem? A recuperação. E esse é um processo ad eternum. O que é isso, Dani? É um processo eterno. É para a vida toda. E aí eu te pergunto, justifica você alimentar o seu pessimismo em não acreditar que tem cura? Que seu filho não tem cura? Então vamos começar eliminando a primeira coisa. Não gasta energia com isso não. Dependência química não tem cura. Tem ele escolher tratar e se recuperar. Ok? Então é sobre isso. Mas esse pessimismo aí, ele tá me ressoando com um tom de culpa. Um tom de desculpa, de negação. O que eu tenho feito para eu alimentar tanto esse pessimismo? Será que isso não é mais reflexo seu que tá sobressaindo em alimentar a dependência química nele? Porque a gente sabe que a codependência é isso. A codependência é o comportamento que vocês têm excessivamente, né, da busca pelo controle, em que vocês, por diversas formas, através da culpa, da desculpa, da negação, da vitimização, vocês acabam contribuindo para a dependência química. Não é verdade? Então, vamos só prestar atenção. Dependência química tem cura? Por que eu estou sendo pessimista em relação a isso? Será que o resultado desse pessimismo não são as minhas ações? E provavelmente são. Viu? Então acaba primeiro. Parece que não tem recuperação mais. Pois é. Igual a Elaine falou. Parece que não tem. Tá aqui uma mulher que é, assim, o testemunho. Elaine é o testemunho, tá? De ter visto o filho dela em todas as fases da dependência química. De ter perdido a dignidade, de morar na rua, de andar sujo, corrido risco de vida, né, Elaine? Compartilha aí. Então você vai ficar no pessimismo? Esse pessimismo, né? A perda da esperança que você tá, às vezes é porque você não tá fazendo o seu movimento que você precisa fazer. Buscar um grupo de apoio, né? Eu já te indiquei, aí ó, o filho da Elaine também já foi preso. Eu já te indiquei o Amor Exigente. Busque o grupo de apoio, seja onde você for. Tem em Contagem, tem em Belo Horizonte, tem em Venda Nova, tem em Betim. Busque um grupo de apoio. Estou resistente ao grupo de apoio porque eu tenho vergonha de entrar lá naquele lugar. Busque ajuda profissional. Começa a assistir esses vídeos aqui que tem no meu perfil. E nem precisa ser no meu perfil. Alves Clara, seja bem-vinda. Então nem precisa ser aqui, mas pode ser no YouTube. Busca lá, começa a esmiuçar a dependência química. Começa a compreender o que é a codependência. Olha só a Elaine. Tá falando aqui que hoje o filho dela é doce, uma alegria que só. Quem diria que a Elaine iria vivenciar um momento desse? E ela já esteve no seu lugar. De achar também que estava perdido. Mas vamos colocar os pingos nos is. Eu não tenho esperança que não tem cura. Cura a gente já pode tirar. Tá? É chegar num nível em que seu filho fala, ele seja responsável pela doença dele e ele busque a própria recuperação. Ele queira a recuperação. Mas muito disso é contribuição do seu comportamento também. E não é que você tem que se sentir culpada por isso. Você tem que se responsabilizar, que a culpa é diferente da responsabilização. E aí, como não dá pra eu abrir um leque só pra falar disso, assista a live em que eu falo da culpa versus desculpa. Tá aqui no perfil. Lá eu vou falar sobre a importância de você
sair do papel do revestimento da culpa e abraçar a responsabilidade, o ato de se responsabilizar, tá bom? Então, não quero ir no grupo, estou resistente. Busque ajuda profissional. Ainda não estou pronto para buscar ajuda profissional, porque eu não tenho dinheiro, porque objeção nessa hora é o que mais aparece. Porque eu não dou conta de andar, porque eu não tenho dinheiro para transportar, porque isso e aquilo. Vai assistir vídeo gratuito no YouTube sobre dependência química, sobre codependência, mas não deixe de fazer o movimento que eu tanto estou falando aqui hoje. Porque o seu cérebro te proporciona algo de bom. Ele tem esse combustívelzinho. Ele vai te ajudar na hora que você for pra ir, não vai? Quando você for, você vai ver a satisfação. Você vai ver a liberação dos neurotransmissores de bem-estar, de sensação cumprida, falando aqui através de você. Então é sobre isso, tá bom? Estamos chegando no final da nossa live. Elaine, obrigada, tá? É isso mesmo, com muito orgulho e gratidão. Hoje a Elaine vai no Amor Exigente, ela senta lá. Eu tenho certeza que ela se fortalece, tá? Para as outras questões da vida dela. Mas ela tá lá para estender a mão, ela tá lá para aprender. Porque lá é sobre isso. Lá a gente tá para aprender, a gente tá para ensinar, lá a gente tá para estender a mão, pra gente pegar na mão de quem tá estendendo a mão pra gente. E não precisa ter vergonha. Quanto mais a gente alimenta o processo de negação, da culpa, da desculpa, sabe, esse pessimismo, porque tá tudo junto aí, tá tudo atrelado. Quanto mais você alimentar isso, mais distante você vai estar de perceber que tem uma saída. E que às vezes essa saída, ela vai acontecer mais rapidamente daqui pra fora do que você esperar lá do seu filho. Tá bom? Porque eu vou usar a frase aqui da Andressa hoje, que eu carrego ela assim, pra cima e pra baixo. Se nada muda, nada muda. E agora eu vou usar a minha. Vamos agir sem culpa e sem desculpa. Ei, amor, você chegou na hora de encerrar. Depois você assiste a live completa. Viu, gente? Então aqui, ó. Acorda. Sem culpa e sem desculpa. Se nada muda, nada muda. Então a gente precisa acordar. Viu? E prestar atenção, porque cada conhecimento técnico que a gente acha, eu não preciso aprender isso não. Quanto mais argumentos você tem contra você mesmo, quanto mais argumentos técnicos, científicos, experiências você tem para argumentar com você naquela hora ali da procrastinação, do medo, da insegurança, maior a chance de você se vencer. Porque o seu inimigo tá aqui também. A solução a gente encontra aqui, mas o inimigo tá aqui também. Tá bom? Então, um beijo pra vocês. Quem curtiu a live, encaminha a live aí para outras pessoas assistirem. Estejam aqui, essa semana eu vou decidir, responde ali nos meus stories, falando o horário que vocês querem a live. Porque agora, com o grupo da metodologia, eu não vou conseguir fazer a live todo dia. Então eu decidi que eu vou fazer dia sim, dia não. Tá? E as nossas lives de segunda-feira continuam, às 18 horas. Mas coloca a sua opinião lá nos stories, o horário da live, para que vocês possam interagir, para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Tá bom? Então, um abraço para vocês. Não deixem de comentar se a live tá boa, se não tá, se tá precisando de melhorar, de comentar e enviar, porque eu preciso desse apoio de vocês para que o vídeo alcance as pessoas certas. Tá bom? Um beijo e boa noite, gente.